Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amigos Família e Jogos. Hoje eu estou gravando a tela do meu computador, então você não vai ver minhas mãos. E eu estou gravando para reviver esse jogo Conquista. Algumas pessoas deram respostas positivas para o jogo, né, aqui nos comentários, enfim. E eu fui viajar com um grupo de adolescentes e nós jogamos muito o jogo Conquista. Depois que voltamos para Cascavel, tivemos uma reunião com outros adolescentes ainda. E aí fomos ensinando, enfim. No final nós tínhamos ali umas 10, 12 pessoas que estavam jogando Conquista. E foi muito legal mesmo. Nós estávamos jogando de uma maneira muito legal. Nós fizemos algumas pequenas mudanças que deixou o jogo ainda mais divertido. E o que nós vamos fazer hoje aqui nesse vídeo é basicamente editar o manual de Conquista juntos. Então só para lembrar, se você vier aqui no vídeo, você vai ver embaixo que tem um link para baixar o PDF de regras. Nós vamos editar esse PDF de regras agora juntos. Uma outra coisa é, aqui, esse tabuleiro aqui, isso não vai aparecer no manual de regras porque é só para demonstrar, né? Mas esse tabuleiro que eu havia criado de 4 frentes por 5 linhas, continua 4 frentes por 5 linhas, mas nós achamos uma maneira bem fácil para poder marcar sem precisar ficar carregando linhas ou coisas, que é pegar pedrinhas. Então você pega 12 pedrinhas e você coloca onde as linhas se encontram no tabuleiro aqui, você coloca uma pedrinha em cada encontro de linhas e você consegue visualizar já bem essas 4 linhas por 4, enfim, tudo, né? Beleza, perfeito. Sabendo disso, vamos editar o nosso manual agora. Então está aqui, regras de conquista, material do jogo continua sendo um baralho francês com as cartas Coringa. Claro que há a opção de você jogar sem as cartas Coringa, porque, enfim, simplesmente há essa opção de jogar sem as cartas Coringas, principalmente se forem pessoas que ficam muito frustradas quando aparecem o Coringa. E uma mesa, e nessa mesa, se você quiser, você pode imaginar o tabuleiro ou delimitar de fato com as pedrinhas, igual eu falei, 5 linhas e 4 colunas. Os oponentes acabam continuando, o jogo é para 2 pessoas, vamos mudar de uma forma mais bonita isso, né? 2 pessoas jogam, sendo que cada uma terá uma pontuação inicial de, e aqui vem a primeira sacada, 20 pontos. 20 pontos fica excelente, o jogo fica muito legal. 10 pontos acaba muito rápido, então 20 pontos dá um tempo legal de jogo e fica muito show. Dá tempo de você colocar bastante exército na mesa e tudo. Para começar, um jogador embaralha uma carta preta e uma vermelha, ou o baralho inteiro, né? E dá para o outro escolher quem fica com a carta vermelha, pegar todas as cartas vermelhas como o exército, mais um coringa e iniciará o jogo. Esse coringa é com U mesmo, eu não sei porque nas cartas de baralho é escrito com U e não com O, mas enfim. O outro jogador pegará todas as cartas pretas e mais um coringa. O objetivo do jogo é usar dos exércitos ou cartas especiais, no caso o valete, para tirar vida do oponente até que reduza a 0 pontos de vida. Um jogador nunca ficará com vida negativa, então se ele ficar com menos 5, ele fica com 0. Quando o jogador chegar a 0, ele entrará no turno de misericórdia. E explicando os exércitos, todas as cartas de 2 a 10 são exércitos. Os números representam a força do exército, poderá ser colocado na primeira casa de qualquer frente de batalha, desde que a casa esteja livre. E aqui vai entrar uma regra nova já que vocês vão ver, maravilhosa. A partir do turno seguinte ao que foi colocado em campo, poderá andar para frente, nunca para os lados ou para trás, sendo uma casa por turno para cada exército. Perfeito, a menos é claro quando for usar o rei, né? Mas aí lá pra frente vai estar explicando isso. Combate. Quando 2 exércitos oponentes se encontrarem em uma mesma casa, eles batalham. Quando a força dos exércitos for diferente, o exército mais fraco voltará para o baralho do seu dono e o exército mais forte voltará uma casa para trás. Esse uma casa para trás dá um pouquinho de confusão,
Porque quando sou eu que estou movimentando o exército mais forte, o meu exército ele vai, ataca e volta para a mesma casa. Ou seja, no final ele não andou nada. E quando é a outra pessoa que está movimentando, ou melhor, se eu estou movimentando a carta mais fraca, então eu vou avançar, atacar e a carta da outra pessoa vai voltar uma casa. Então, às vezes dá uma pequena confusão, mas é só ler bem certinho a regra. O baralho volta uma casa depois do ataque, né? Então, primeiro ele faz a movimentação do ataque e depois volta uma casa. Beleza. Quando a força dos exércitos forem iguais, os dois baralhos voltam para a mão de seus respectivos donos. Um exército não irá recuar caso a casa anterior esteja ocupada ou caso ele esteja na primeira casa da frente de batalha. Me perguntaram várias vezes nesses últimos testes que eu fiz: ah, mas e se eu estiver na primeira casa, ele vai voltar para a mão do dono, pro baralho? Não, não volta, ele fica ali mesmo. Ah, mas e se tiver uma outra carta atrás, volta todas as cartas? Não, ele fica ali mesmo. É por isso que tem que pensar bem na estratégia, se você quer realmente atacar ou não quer atacar, principalmente se o exército mais forte não for voltar uma casa, não compensa atacar daí, né? Cartas especiais. O As, ele adiciona um marcador de +1 em um exército aliado ou -1 em um exército inimigo, ou seja, é só você olhar, se tem uma carta preta com exército com o A vermelho, você sabe que é negativo. Se tem uma carta preta com o As preto, você sabe que é positivo. Esse marcador ficará até o exército ser destruído ou completar a sua missão de atacar um inimigo. Eu vou até adicionar, aqui já tá falando, mas eu vou adicionar para que não haja confusão. Quando um marcador A for adicionado a uma carta que já possui marcador da outra cor, as duas permanecem na carta, ou melhor, no exército e se anulam, porque algumas pessoas pensavam assim: ah, então as cartas voltam para mão, os dois ases voltam para mão. Não, eles não voltam, porque você não vai poder usar aquele as novamente até que aquela carta seja destruída. Valete ataca diretamente o inimigo, tirando 2 pontos de vida. Dama, o que? Cura a própria vida em 2 pontos. Observação também aqui, vamos colocar uma observação. Não existe vida máxima. O jogador poderá somar mesmo que não tenha perdido vida, né? Então, por exemplo, se o jogador começou lá com 20 pontos e usou uma dama, vai para 22, usou mais uma, 24, 26, 30, enfim, do jeito que for. O rei adiciona um marcador de movimento a uma carta. No final do turno de movimentação, aplicará a movimentação do rei, sendo que, se for um exército aliado, este avançará uma casa, mas se for um exército inimigo, este voltará uma casa. Caso esta movimentação seja inválida, ela será anulada. Lembrando, é no final da movimentação. Quase não faz diferença, mas só por questão de organização. Primeiro movimenta todos os exércitos, depois aplica a movimentação do rei. E o rei volta para a mão. Vamos anotar isso também. Após ser aplicada a movimentação do rei, o rei volta para o baralho. Pronto. Coringa. Ao tirar uma carta Coringa em um turno convencional, o jogador deverá escolher um de seus exércitos para ser tirado do campo de batalha e volta para o seu baralho. O jogador não poderá usar as outras cartas neste turno. O turno continuará normalmente na etapa de movimentação e ataque. Caso o jogador não tenha exércitos em campo de batalha, ele apenas perde o turno não, né? O direito de usar uma carta. Pronto, então não pode usar carta, pronto, ponto final. Os turnos convencionais. O turno é composto por 4 etapas, sendo elas na ordem: embaralhar o próprio baralho, tirar 3 cartas do topo e revelar para o oponente, até para ver se não tem um coringa, né? Escolher uma das cartas e usá-la, e movimentar seus exércitos e executar as batalhas. Vamos lá.
o jogador poderá escolher a ordem da movimentação. Isso aqui houve uma pequena mudança. Enfim, não faz muito efeito prático, mas só por questão de organização, para que quando tem muito exército, às vezes você não sabe qual que já movimentou, qual que não movimentou. Então, por organização, o jogador deverá movimentar da esquerda para a direita e do exército mais à frente. Esse é craseado, certo? Mais à frente para o mais ao fundo. Ou seja, se eu tenho 2 exércitos na primeira fileira e um na terceira, por exemplo, eu vou ter que primeiro movimentar o exército mais à frente da primeira fileira, depois o mais ao fundo da primeira fileira e depois o da terceira fileira, tá? Isso facilita entender a ordem, e se eu seguir essa ordem eu não vou ter risco de movimentar 2 vezes exército ou de esquecer de movimentar algum exército, enfim, vai ficar tudo certinho. Os turnos de misericórdia. Quando um jogador chegar a 0 pontos de vida, ele deverá, na sua vez, executar o turno de misericórdia na seguinte ordem: embaralhar o próprio baralho, tirar 5 cartas do topo e revelar para o oponente, contar as damas e, caso haja uma dama, o jogador continua o jogo com 2 pontos de vida. Caso hajam 2 damas com 4 pontos de vida, caso não hajam damas, acaba o turno e o jogador perde o jogo. Movimentar seus exércitos e executar a batalha. Aqui tem mais uma pequena mudança antes desse movimentar os exércitos aqui. Temos o 4, esse aqui vai virar o 5. E o 4 o jogador poderá escolher uma das outras cartas reveladas para usar. Pronto. Por exemplo, o jogador conseguiu uma dama e voltou pro jogo. E aí ele tem mais algumas cartas na mão dele. Ele pode, por exemplo, usar um valete ou colocar um exército, enfim. As outras cartas que sobraram, as outras 4 ou 3 cartas que sobraram depois de usar as damas, ele pode usar para fazer a sua estratégia de jogo. E aí sim, movimentar seus exércitos e executar as batalhas. Toda vez que um jogador chegar a 0, ele terá o direito de executar o turno de misericórdia, mesmo que já tenha feito isso antes. Usufruído fica feio, né? Feito isso antes. Mais 2 pequenas regras especiais aqui. A primeira delas é a vitória por flanqueamento. Então, um jogador que possuir exércitos de quaisquer forças nas últimas casas de todas as frentes de batalha estará impedindo que seu oponente coloque mais exércitos em jogo. Portanto, ou melhor, dessa forma, este jogador vence o jogo por flanqueamento, vírgula, pronto. Observação: essa vitória não reduz a vida do oponente e por isso não gera possibilidade de turno de misericórdia. Outra regra que temos que colocar aqui. Amigos, eu cortei aqui do vídeo a regra guerra. Vocês podem conferir no PDF, só fazer download dele, porque esse vídeo ficou enorme de grande. E ainda depois no vídeo eu fiz várias explicações gráficas dessas regras, que eu vou deixar para um outro vídeo futuro se vocês quiserem. Se você aguentou assistir esses 14 minutos de vídeo, parabéns. Você realmente merece jogar e ser o melhor em Conquista. E nos vemos no próximo vídeo. E comenta aí o que você achou, se você está curtindo, se você jogou Conquista, se você ensinou para alguém e assim por diante. Até o próximo vídeo. Tchau!